aula de hoje vai abordar a estrutura da oração e eu falo sobre o sujeito, certo? Ainda dou sequência no sujeito. Sujeito, ser que pratica a ação verbal. Nas aulas passadas, falamos sobre o sujeito simples, sobre o sujeito composto e sobre o sujeito desinencial, aquele sujeito que é determinado pelo contexto. Lembrando, o sujeito desinencial, ele existe, o interlocutor conhece, porém, ele é designado apenas pelo contexto, ele não está escrito na frase. Hoje, a gente vai dar sequência falando primeiro sobre o sujeito indeterminado. O que faz o sujeito ser indeterminado? O que faz ele ser indeterminado? Ele existe, ele pratica a ação dentro da estrutura oracional, porém eu não posso determinar, eu não conheço esse ser que praticou a ação. O sujeito indeterminado, ele acontece de duas formas. Uma, eu uso o verbo na terceira pessoa do plural, ou eu uso o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Mais a partícula se. Gente, se vocês quiserem anotar, é muito importante, porque a tarefa de casa vai ser sobre essa matéria, tá bom? E eu vou parando para vocês tirarem print. Esse se, ele recebe um nome, quando usado junto à terceira pessoa do singular, esse pronome, na análise sintática, recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Certo? É um índice de indeterminação do sujeito. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês desse tipo de sujeito com essas duas construções. É muito comum a gente identificar algumas ações e não conseguirmos saber quem praticou a ação, né, em determinado sujeito. Ou porque eu não sei quem é, ou porque eu não quero falar quem é. Por exemplo, pegaram meu lanche. Eu deixei meu lanche aqui na mesa, virei as costas para anotar aqui no quadro, e alguém pegou o meu lanche. Quem pegou, né? Eu tenho todo o predicado, se vocês observarem, eu tenho tudo que é declarado sobre o sujeito. Alguém, que eu não sei quem é, pegou o meu lanche. Quando eu usei esse verbo na terceira pessoa do plural, e não expressei o sujeito, eu não sei quem é esse ele, né? Eu não sei quem é esse ser que praticou a ação de pegar. Esse sujeito não é determinado por esse contexto. Então, ele é um sujeito indeterminado. Ah, professora, mas eu sei que foi ele. Ele, mas ele quem? Então, nesse caso, trata-se de um sujeito indeterminado. Tudo bem? Pegaram, quebraram, levaram, e eu não sei quem é o sujeito, não está expresso na oração, é sujeito indeterminado. Ok? Uma outra forma que eu tenho de determinar o sujeito é usando a terceira pessoa do singular mais o índice de indeterminação. Isso é muito comum quando vocês vão na nossa cidade, por exemplo. A gente vê muitas placas escrito assim, ó, aluga-se esta. Uma placa, por exemplo, aluga-se esta sala comercial, aluga-se esta casa, o local onde a placa está fixada. Se vocês prestarem atenção, eu tenho
uma pessoa que pratica a ação de alugar, mas eu também não sei, não está expresso aqui no contexto, quem é essa pessoa que está alugando aquele determinado local. Como eu não sei quem é essa pessoa, o sujeito também é um sujeito indeterminado. De repente, se eu ligar, lá na placa tem um número, né? De repente, se eu ligar nesse número, eu vou identificar o sujeito. Se eu for lá, tiver um lugar que eu possa bater e chamar para dialogar, eu vou identificar o sujeito. Mas nessa situação discursiva, o sujeito é indeterminado. Existe alguém que pratica a ação, mas eu não sei quem é. Ok? Se vocês observarem, a indeterminação aconteceu a partir do verbo. Enquanto o verbo aqui estava na terceira pessoa do plural, aqui o verbo está na terceira pessoa do singular. E sempre, nesse caso, do sujeito indeterminado, ele vai exigir o pronome, tá? Se, que na análise sintática recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Então, essas aqui são as duas formas que eu tenho de transformar a oração em sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, o verbo na terceira pessoa do singular, mais si. Correto? Alguém tem alguma dúvida? Ficou clara a revisão? Podem liberar o áudio para perguntar. Vou dar sequência, então. Meninos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a oração sem sujeito. Ou seja, ela tem essa estrutura predicado, mas ela não tem o sujeito. Vamos prestar atenção no seguinte. Quando eu disse que aqui o sujeito é indeterminado, eu tenho apenas predicado, certo? O sujeito não está escrito, mas ele existe. Eu não sei quem é, mas ele existe. Na oração sem sujeito, o sujeito não existe. Eu tenho apenas o predicado e o sujeito não existe. Ele é sem sujeito. Não está implícito, não está indeterminado. Ele apenas não tem. Deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês. Se alguém precisar tirar print, este é o momento. Pronto? Pronto? Vamos embora. Vamos lá. Oração sem sujeito. A primeira coisa que vocês precisam se lembrar nesse tipo de oração é que a base da oração sem sujeito é um verbo de sujeito inexistente, um verbo impessoal, um verbo que não respeita as pessoas do discurso, verbo que não conjuga-se em primeira, eu, segunda, tu, terceira, ele ou ela. Ele não exige um sujeito para praticar a sua ação, um pronome, do caso reto, para praticar a sua ação. Vamos pensar no verbo haver, por exemplo. O verbo haver, ele é impessoal. Ele não acontece em todas as pessoas do discurso. Por quê? Ele refere-se a objetos, ele refere-se a contextos. Ele não exige um sujeito para praticar a sua ação. Olha, há crianças no parque. Eu sei que é uma estrutura oracional, é uma oração, porque tem verbo, certo? Eu tenho o verbo haver. E aí eu pergunto para esse verbo, quem está praticando a ação de haver crianças no parque? O que há são crianças no parque. Isso aqui, ó, gente, refere-se a o quê? Certo? Ok. Então, trata-se de um predicado.
Trata-se de um predicado. Mas quem pratica a ação de haver? Não existe um sujeito para haver. Então, quando isso acontece, a gente vai dizer, a gente refere-se a essa oração como uma oração sem sujeito. O sujeito não existe. Ele não é implícito, ele não é indeterminado, ele não existe. E a estrutura é formada apenas por predicado. Os verbos ter, haver e existir vão construir esse tipo de oração, porque são verbos impessoais. O verbo ter, ele só é impessoal quando ele estiver na função do verbo existir. Então, todas as vezes que o verbo aparecer na função do existir, ele é um verbo impessoal, tá bom? Um outro tipo de verbo impessoal que também forma esse tipo de oração sem sujeito, são aqueles verbos que representam fenômenos naturais, fenômenos da natureza. Todo verbo que representa fenômeno da natureza, ele também é impessoal, ele também não é conjugado nas pessoas do discurso. Por exemplo, choveu bastante. Choveu bastante esta semana, ontem, choveu bastante. Quando eu consigo construir uma oração com a ação chover, vocês podem observar que o verbo expressa a ação de chover, é um verbo impessoal, tá? Isso aqui tudo é predicado, e eu não tenho um ser responsável pela ação. Eu não tenho um sujeito responsável pela ação. Também trata-se de um verbo impessoal e oração sem sujeito. Choveu, relampejou, trovejou, todos esses fenômenos naturais são orações sem sujeito. Meninos, querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida sobre os tipos de sujeito? Tudo bem? Então, na próxima aula, eu retornarei falando sobre os tipos de predicado. A gente vai fazer um breve resumo sobre predicado verbal, predicado nominal, quais são as estruturas que formam ali o predicado verbal, né? O que é o predicativo, aquele que acontece lá no predicado nominal. Tá? A gente vai fazer uma breve revisão. Tudo bem?